Eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. E continuando com o nosso especial de Natal, hoje eu trago para vocês coxinhas natalinas. Sim, a nossa tradicional coxinha de todos os anos, mas numa versão Natal super especial. E dessa vez a coxinha não vai ser de galinha, faremos coxinhas de peru. Sim, com peito de peru delicioso para ficar ainda mais natalina a nossa receita. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você acha tudo que foi utilizado nessa receita. Vamos começar preparando o nosso recheio com peito de peru desfiado. Para esse recheio, vamos começar dourando a cebola em uma frigideira com um fio de óleo. Eu coloquei aqui um pouquinho de óleo na frigideira, deixei aquecer bem e vou colocar uma cebola bem picadinha para dourar nesse óleo. É bem rapidinho. Mas é importante deixar a cebola dar aquela douradinha para deixar o nosso recheio ainda mais saboroso. Então, vai mexendo devagarinho a cebola até ficar bem douradinha. E depois, basta acrescentar o peito de peru já cozido com água e sal e desfiado. Eu cozinhei o peito do peru com água e sal. Em alguns frigoríficos ou alguns supermercados você encontra o peito do peru para vender separado. Mas caso não encontre, faz com peito de frango mesmo que vai ficar delicioso. Para o tempero, eu misturei uma colher de sopa de shoyu com uma pitada de orégano, um pouquinho de curry e um pouquinho de pimenta do reino. Assim dá um tempero mais especial ao nosso recheio. Eu não coloquei sal, pois como o peito de peru foi cozido na água e sal, ele já está salgadinho. E como eu vou colocar também um pouco de azeitonas no recheio, vai ficar com o sal suficiente, não precisa colocar sal. Vamos colocar também um pouquinho de cebolinha cortada bem pequenininho, assim dá um toque ainda mais especial ao nosso recheio. Eu acho que esse recheio fica perfeito para rechear as nossas coxinhas, pois ele é temperadinho, sem exagero. E está pronto o nosso recheio refogado, fritinho, perfeito para começarmos a fazer os nossos salgadinhos. Eu vou colocar em um potinho e esperar ele esfriar, pois é bom trabalhar com recheio já frio nos salgadinhos para evitar queimaduras ou acidentes. E enquanto o nosso recheio esfria um pouquinho, vamos começar o preparo da nossa massa. Prontinho, aqui está o nosso recheio, delicioso para qualquer salgado que você queira utilizar. Esse recheio ele fica bem soltinho, então ele é perfeito para utilizar em salgados fritos de qualquer tipo, pois ele não fica gorduroso e nem pesado, dando leveza e muito sabor aos nossos salgados. Então, enquanto o nosso recheio esfria um pouquinho, vamos começar a preparar as nossas massas. Eu vou fazer aqui 2 cores de massa, então eu dividi a receita em 2 porções de cada ingrediente para fazer cada massa de uma cor. Eu tenho aqui a água que eu vou utilizar no total da receita e vou temperar com um desses pacotinhos de tempero Sazon. Eu gosto de utilizar esse tempero em pó, pois ele desmancha com mais facilidade do que aqueles cubinhos de caldo quinoa, aqueles cubinhos de caldo de legumes. Então você pode usar o tempero de sua preferência, esse é o que eu prefiro. Eu vou medir aqui 1 xícara de água para fazermos a primeira massa. Vou juntar a margarina e colocar essa mistura para ferver. A água já estava quente, então ela vai ferver bem rápido. E como essa massa será vermelha, eu vou colocar aqui algumas gotas de corante vermelho para chegar na tonalidade que eu desejo. As gotas de corante é do seu gosto, você coloca a quantidade que desejar. Eu não contei quantas gotas eu coloquei. Vou aproveitar para deixar preparado o líquido da segunda massa. Assim, quando uma já estiver pronta, eu coloco a outra para ferver e já dou continuidade à receita. Vou colocar aqui também 1 xícara do líquido já temperado e vou bater com 1 xícara de cebolinha picada. Você pode usar salsa também se preferir. Eu gosto de usar a cebolinha, pois ela dá um sabor mais marcante à nossa massa. Então vamos bater essa cebolinha junto com a água que nós vamos utilizar no preparo da massa. A cebolinha já vai deixando a nossa massa um pouquinho verde, então não utilize a cebolinha na massa vermelha, apenas na massa verde. Depois de bater, o líquido já vai estar bem homogêneo com a cebolinha bem trituradinha. Tenha certeza de que cortou e triturou bem a cebolinha ao bater. E agora vamos preparar a mistura deste líquido. Eu vou colocar na panela a água batida com a cebolinha,
vou colocar a margarina e algumas gotinhas de corante verde para dar um efeito ainda mais acentuado de verde às nossas coxinhas. Junta todos os ingredientes que eu falei, a água, o corante e a margarina e leva também ao fogo para ferver. Como eu disse, eu já utilizei a água quente, então ela ferve muito rápido e a minha mistura vermelha já está pronta para colocarmos a farinha, mexendo sempre constantemente até que a massa se torne uma massa homogênea, desgrudando da panela. Você pode apertar a massa contra o fundo e as laterais da panela, assim vai desmanchar com mais facilidade alguma bolinha de farinha que possa ter se formado. Faça isso até que a massa desgrude completamente da panela e que as bolinhas de farinha não estejam mais aparentes, e está pronta a nossa massa. Vamos agora preparar a massa verde. Da mesma maneira, vamos levar a água com o corante verde e a margarina para ferver até que esteja fervendo bastante. E neste momento, vamos virar a farinha toda de uma vez só para conseguir misturar na integridade a nossa massa. Vai misturando até que toda a farinha se misture, a massa fique toda verdinha e não apareça nenhuma bolotinha branca de farinha. Você pode apertar a massa contra o fundo e as laterais da panela. Isso vai facilitar para que a sua massa fique mais homogênea, cozinhe por igual e não crie bolinhas de farinha. É só fazer isso, ir misturando a massa até que ela se solte completamente da panela. É bom trabalhar em quantidades pequenas, facilita na hora de misturarmos a massa. E depois que a nossa massa já amornou um pouquinho, vamos sovar. Ela não solta tinta e não mancha as nossas mãos, então pode sovar diretamente com a mão. É só sovar um pouquinho, não precisa sovar como um pão, mas dá aquela amassadinha para que a massa fique bem lisinha e homogênea, dando um melhor acabamento aos nossos salgados. É importante sovar a massa, mas tenha cuidado para não fazer isso com a massa ainda muito quente, pois você pode se queimar. Essa massa aquece bastante, então espere ela amornar um pouquinho e vai sovando devagarinho até acostumar com o calor. Fazemos a mesma coisa na massa verde, vamos sovando ela até que fique bem lisinha e homogênea. A massa verde está um pouquinho mais quente, pois ela foi feita depois da vermelha. Então vai sovando com cuidado até que as massas fiquem assim, lisinhas e perfeitas para moldarmos as nossas coxinhas. E aqui estão as nossas massas verde e vermelha para as nossas coxinhas natalinas. Enquanto as nossas massas esfriam mais um pouquinho, vamos tingir a farinha de rosca. Eu vou colocar algumas gotas do corante na farinha de rosca e vou amassando com a colher e depois vou amassar ainda mais com a ponta dos dedos. Mas o corante líquido não é o ideal para essa receita. Se você tiver a oportunidade, compre o corante em pó, pois ele vai misturar perfeitamente, deixando um acabamento ainda melhor aos seus salgadinhos. Eu estou improvisando com o líquido porque eu não encontrei corante em pó nas cores verde e vermelho. Por incrível que pareça, em plena época de Natal, não tem corante em pó verde e vermelho que se ache com bastante facilidade. Então, não deixa para comprar o corante de última hora se quiser fazer essas receitas. Então, vai amassando bem a farinha com as gotinhas de corante até ficar uma coloração esverdeada na farinha de rosca. Não vai ficar perfeito. Se você tiver o corante em pó, basta adicionar uma pontinha da colher do corante em pó à quantidade de farinha que você for utilizar e mexer com a colher mesmo que ele fica perfeito. Mas agora, vamos no improviso com corante líquido mesmo. E se você gosta de fazer salgados, não deixa de dar uma espiadinha na programação do meu curso de salgados finos especiais. Nesse curso, eu ensino as minhas melhores receitas de salgados finos especiais, aqueles delicadinhos com casquinha amanteigada que desmancha na boca e são super sucesso nas festas e coquetéis. Nesse curso também tem um módulo especial de quiches, onde você vai aprender as melhores receitas de quiches e as mais saborosas. E tem também um módulo exclusivo de salgados fritos, onde eu trago para vocês as receitas mais sofisticadas de salgados fritos que são sucesso em todas as festas. Então, depois que acabar de ver o vídeo, clica aqui embaixo no link do curso, sem compromisso, para conhecer a programação e ver se esse curso pode interessar a você para adquirir mais conhecimento, ou você pode indicar para alguém que você conhece que quer trabalhar com salgados finos, com salgados especiais e ter uma excelente renda extra. Nós já temos diversos alunos que estão ganhando uma média de 4, 5 mil reais por mês com salgados finos e que agora, no final do ano, vão duplicar essa renda, pois no Natal sempre vende mais salgados e encomendas. E eu não quero que você fique fora dessa, então clica aí.
Para empanar o nosso salgado, eu vou bater um ovo com uma colher de sopa de leite. Eu gosto de colocar um pouquinho de leite, pois ele deixa a mistura mais fluida. Só o ovo batido fica mais pegajoso e atrapalha um pouquinho na hora de empanar os salgados. Então, está tudo preparado. Vamos agora começar a moldar os nossos salgadinhos. Vou dar mais uma leve amassadinha na massa e vou começar a separar a quantidade de porções que eu quero fazer de salgado. Eu acho melhor fazer primeiro todas as bolinhas que nós vamos utilizar para ter certeza que os salgadinhos vão ficar todos do mesmo tamanho. Se você quiser, pode colocar porções de massa na balança para ter certeza que todas vão ter o mesmo tamanho também. Mas muitas pessoas não têm balança em casa, então essa é uma maneira de conseguir manter o padrão dos salgadinhos. Faz todas as bolinhas que vai utilizar e depois basta recheá-las. Facilita bastante o nosso trabalho. Então, vamos fazendo as bolinhas de massa para depois abrir e colocar os recheios. São mini coxinhas no tamanho festa, então para recheá-las eu vou pegar uma bolinha dessas de massa, abrir na palma da mão, fazer um furinho na bolinha e abrir as laterais para que eu consiga colocar o recheio dentro. É bem pequenininho e às vezes com a colher dá um pouquinho de trabalho. Eu prefiro colocar o recheio diretamente com a mão, mas você pode usar a medida de uma colher de chá assim para rechear as suas coxinhas. Depois, fecha a massa bem juntinho do recheio para ter a certeza de que não ficou ar entre o recheio e a coxinha. Muitas vezes o salgado acaba estourando quando vai fritar porque ficou com ar entre o recheio e a massa. E isso acaba prejudicando o acabamento final do seu salgado. Então, dá uma apertadinha na massa contra a mão para ter certeza que todo o ar foi eliminado. E depois, começa a moldar o formato da sua coxinha. É bem simples fazer coxinha e com o tempo você pega a prática e acaba fazendo rapidinho e moldando as coxinhas com muita facilidade. Então, vamos fazendo as coxinhas até a quantidade desejada. Como eu falei, eu acho mais fácil pegar assim com a ponta dos dedos a quantidade de recheio para colocar na coxinha. Aí fica a sua escolha se você quiser usar uma colher de chá como medida ou pegar assim com a pontinha do dedo também. Das duas maneiras dá super certo. Termina de apertar a coxinha com a certeza de que não ficou ar entre o recheio e a massa e molda a coxinha no formato de coxinha, é claro. Então, é só fazer isso e as nossas coxinhas já estarão prontas para serem empanadas e fritas. A vermelha é feita exatamente da mesma maneira. Pega um pedacinho da massa vermelha, recheia com o recheio de peru, que está uma delícia, e depois fecha ela com a certeza de que não ficou ar entre a massa e o recheio, modelando a coxinha. Essas mini coxinhas são super bonitinhas para fazer para aniversários. Não só as de Natal, como com a massa vermelha ou verde, mas você pode fazer essa mesma coxinha com essa mesma receita sem a massa colorida para qualquer festa ou aniversário. Tenho certeza que vai fazer sucesso e que vai agradar a todos que experimentarem. Então, guarda essa receita de coxinha para fazer muito além do Natal. Para o Natal, elas ficam lindas nessas cores verde e vermelho, mas tenho certeza que essa coxinha vai ser sucesso em todas as suas festas daqui para frente. Aperta bem a coxinha e molda no formato de coxinha. Essas pequenininhas são até mais fáceis de fazer do que as coxinhas em tamanho maior, pois elas se ajeitam melhor e se adaptam ao centro da mão. Então, fica bem fácil e bonitinho de fazer as mini coxinhas para festas. Estão prontinhas, agora é só empanar e fritar. Para empanar as coxinhas não tem mistério, é só colocar elas na mistura de ovo e leite, dar uma mexidinha para que toda a coxinha fique envolvida no líquido e colocar na farinha de rosca. Essa farinha é a colorida, mas também pode utilizar a farinha de rosca sem colorir. Só que para essa receita, se você utilizar a farinha de rosca sem o corante, ela não vai ficar bonita e não vai ficar vermelha, pois a farinha de rosca vai dar um tom amarelado à sua coxinha. Então é importante tingir a farinha se você quiser ter coxinhas verdes e coxinhas vermelhas na sua mesa de Natal. É só molhar a coxinha no ovo com leite e passar na farinha de rosca. Depois disso, basta fritar no óleo bem quente. Não é aquele óleo fervendo, escaldante, que estourou o fósforo. O óleo na temperatura certa para fritar salgados é aquele em que se coloca o palito de fósforo, a parte da madeira, e na volta do pauzinho de fósforo começa a criar bolinhas na gordura.
essa é a temperatura certa para fritar os seus salgados. Se você tem dúvida ou não sabe fazer e fritar salgados, comenta aqui no vídeo que eu faço um vídeo só mostrando como é que se frita os salgados da maneira mais correta. E estão prontas as nossas coxinhas, verdes, vermelhas e deliciosas, perfeitas para serem servidas no Natal. E você também pode fazer por encomenda e ganhar uma boa graninha extra fazendo este salgado. Olha como essas coxinhas ficam sequinhas, crocantes e muito bem recheadas. Esse recheio fica delicioso, com um toque muito especial. Afinal de contas, coxinha de peru não é sempre que se encontra por aí, não é mesmo? Você pode acomodar as coxinhas para servir assim, com as cores alternadas, dá um toque todo especial ao seu prato e colocar no centro um potinho com ketchup, pois aí a pessoa vai poder mergulhar a coxinha no ketchup quando for se servir, dando um sabor ainda mais especial ao seu salgado. Então, guarde essa receita, faça para as festas de final de ano, faça para vender para quem trabalha com encomendas de salgados. O valor do cento é calculado em cima dos gastos. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que ensina a calcular os custos e lucros de qualquer salgado, de qualquer receita que você vai fazer. Então, segue as dicas desse vídeo para fazer o cálculo dos seus salgados, mas eu não venderia o cento dessa coxinha por menos de R$50. Afinal de contas, é uma coxinha muito especial. Então, capricha aí e ganha um bom dinheiro extra com essa receita agora nas festas de final de ano. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.